Salve minha amiga, salve meu amigo! Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes do MG4 Urban nessa versão de entrada Comfort que custa R$ 129.990. Vou falar de garantia, itens de série, autonomia desse carro, como que ele se comporta aqui na pista do Aras Tuiuti nesse primeiro contato e se vale ou se não vale a compra depois da vinheta, então roda aí. Bom, falando de visual aqui, a MG ela ressalta que apesar do MG4 Urban ter a tecnologia chinesa na sua produção, como a MG sendo uma marca do grupo SAIC, o visual dele é design de escola britânica. Então ele vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado à escola de design dos veículos chineses, que é mais generalista, é mais... todo carro se parece um pouco com o outro, então isso aqui vai mudar no MG4 Urban. Primeiro, com os faróis aqui afilados, embora ele pareça bastante com o farol do GAC Hypetech. Conjunto aqui é totalmente em LED. Esse carro contém 15 hadas, mesmo nessa versão de entrada, e entre os hadas disponíveis para esse carro, nessa versão de entrada que eu vou deixar para você aí na legenda, a gente conta com a ACC, que é o piloto automático adaptativo, e isso é muito interessante porque esse costuma ser um dos primeiros itens que são cortados nas versões de entrada, e esse aqui por 129 mil você já conta. Outro detalhe é que nessa versão de entrada as rodas são de 16 polegadas, segundo a ficha técnica são rodas de liga, mas ele conta aqui ó, uma calotinha plástica de efeito aerodinâmico. A gente sabe como a aerodinâmica é importante nos carros eletrificados, nos carros híbridos, para melhorar a eficiência dele, para cortar o ar, para ser um carro que aumente a sua autonomia. Mas eu tenho certeza que quem comprar um carro desse aqui para uso vai acabar arrancando essa calotinha e usando a roda de baixo. Eu tentei tirar a calota para te mostrar como que é o visual, mas ela é muito bem presa, acabou não rolando. Ponto relacionado a carregamento. Aqui fica a tomadinha, esse carro aceita carregamento AC e DC. Vou deixar aqui para você na tela quais são os tempos para você fazer o carregamento desse veículo em tomadas comuns, em tomadas AC de 3,7 kWh e em carregamento rápido. Mas o que eu posso te dizer é que conforme você vai aumentando a velocidade, você corta ali a metade do tempo de carregamento desse carro. Outro ponto interessante de falar dele é com relação a tamanho, são 2,75 de entre-eixos, que permite com que esse hatch aqui tenha um baita de um espaço interno e seja um carro interessante para quem vai usar o carro, que seja uma pessoa que tenha família, mas vai aproveitar aqui o espaço de interior para carregar bastante gente, para quem vai trabalhar com aplicativo, para quem mesmo gosta de um carro mais espaçoso no uso diário. O que eu não gostei do visual desse carro é que eu acho que essa barra de teto aqui, apesar de metálica e apesar de provavelmente ter uma função que não é só estética, eu acho que ela não casa bem então com o visual de hatch. Eu acho que isso dá um pouco de uma fugida assim da proposta do carro, mas eu quero que você comente se você goste ou não, ou se você gosta ou não, melhor dizendo. E para reforçar que a gente está falando aqui de um carro de uma proposta britânica, de um desenho britânico, a MG colocou o máximo de detalhes possível para poder fugir desse visual generalista chinês. Então temos aqui a bandeira do Reino Unido, temos a reprodução aqui na lanterna traseira, o visual também da bandeira do Reino Unido, nessa lanterna interligada, e eu confesso que visualmente eu acho aqui o MG4 Urban um dos carros de entrada aqui elétricos no Brasil mais bonitos, e eu quero que você comente se você concorda comigo ou não. Importante que a gente tem aqui limpador traseiro, um spoilerzinho bacana, bonito, mas o mais legal está aqui debaixo do porta-malas. Para abrir, só empurrar o logo. Temos um baita porta-malas aqui, número na tela, mas o mais interessante é que ele tem dois porta-malas. Tem esse normal e se você levantar aqui, tem o outro porta-malas inferior de 98 litros. Somando os dois espaços, a gente tem aqui 577 litros de volume, que é um volume de porta-malas praticamente de um sedã, é um baita de um espaço, mas aí vem o porém, ele não tem step. Talvez teria sido mais interessante aproveitar esse espaço aqui interno e colocar um kit step nesse carro, que faria a proposta dele mais interessante, principalmente para quem usa esse carro a trabalho. Mas o que dá para te falar é que com o espaço que a gente tem aqui, dá para colocar um kit de step aqui de pneu, aquele pneu fininho, e você andar com esse carro sem qualquer tipo de problema ou preocupação. Mas o importante de falar é que ele vem com kit de reparo, então nesse sentido, zero estresse. E a tampa aqui, ó, tampa firme de madeira. Agora vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes do interior desse carro. Então vamos aqui falar de interior. Importante falar, independente da versão do MG4 que você compre, ele não tem opção de banco de couro. Ambas as versões vêm com tecido aqui no interior, assim como essa versão de entrada. Primeiro ponto de destaque aqui, que a gente está falando, espaço interno. O banco aqui na dianteira está na minha posição de dirigir.
Olha o tanto de espaço que eu tenho nesse sentido e olha como é alto aqui, ó, a altura onde você pode colocar os pés. Então você consegue ficar muito confortável aqui sem qualquer tipo de preocupação. Tanto espaço para as pernas quanto aqui espaço para a cabeça. Eu tenho 1,74 m, não sou o rei do tamanho aqui, mas eu consigo ficar confortável e com certeza alguém maior do que eu também não vai ter qualquer relação de problema a espaço nesse interior. E além disso, mesmo sendo uma versão de entrada, novamente reforçando, contamos aqui com saída de ar condicionado. Falando em interior, bom, vou lá na frente que fica melhor de te mostrar, né? Aí, tudo acabamento em plástico, tá? Ó, e na dianteira também, acabamento em plástico. Aqui tem um couro nessa região, o que foge um pouquinho do padrão do restante do acabamento, mas tem couro aqui na porta, interessante. Temos aqui também, ó, regulagem de altura dos faróis, aqui para você abrir o seu capô dianteiro e aqui dá para ver um pouco do visual do banco. Temos aqui o encosto de cabeça inteiriço, a regulagem do banco aqui é através de manivela e mostrar aqui telas para você. Temos aqui o painel de instrumentos, ele é bem resumido, mas ele tem um tamanho grande, ele foge um pouquinho do padrão dos chineses de ser aquela tela fininha esticada, um pouquinho maior. Temos a multimídia aqui também com um tamanho bacana, é um ar-condicionado digital já nessa versão. Então temos aqui, ó, um ar-condicionado bacaninha e temos também aqui várias outras funções que você pode controlar, de função automática, de colocar outras funções. Você pode regular aqui, ó, a velocidade. Tô aqui na última velocidade, ó. Dá para ver um pouquinho do ruído interno do ar-condicionado, mas bem interessante. Temos outras funções, tem navegador nativo, ó. Não quero definir minha residência, mas aqui dá para você ver algumas funções do navegador. Você pode vir aqui, ó, tem conexão com Apple CarPlay e Android Auto, e aqui você pode ter algumas configurações do pedal não, né? Configurações do carro, como por exemplo, função os modos de direção dele, Eco, Normal, Sport, Neve personalizado. Temos One Pedal, temos Auto Road, dá para desligar aqui o controle de tração, dá para você deixar o freio no modo confortável e ainda tem um modo trailer. Temos aqui outros detalhes de conveniência, esse carro tem 7 airbags, que são 6 airbags, mais um airbag central aqui para separar o motorista da dianteira do passageiro. Tem alguns controles aqui, tem detalhes piloto AMG, temos reconhecimento de limite de velocidade, várias funções que você pode alertar aqui, acessar e configurar a forma como você vai usar entre usadas que esse veículo tem disponível. É bastante coisa e reforçando, estou falando aqui de uma versão de entrada, mostra aqui também detalhes do cluster com relação aqui, tempo que o carro foi usado, gasto de kWh, dá para mostrar também isso e aqui o status do veículo. Ó. Interessante falar que esse carro tem estimado aqui as revisões dele a cada 12 meses ou 24 mil quilômetros, o que é um padrão diferente do que outras marcas usam, que costumam usar a cada 10 mil. Isso aqui é bem legal de falar nesse carro. Bem completinho. Temos aqui também, ó, através de botões, controles do ar-condicionado. Você pode controlar lá ou controlar aqui, o que isso é importante. Temos aqui, ó, o ajuste da direção do ar e temos aqui um outro espaço, que aqui não é carregador, tá? É só um espaço para você colocar celular nessa versão. Aqui o acabamento é macio ao toque, todo revestido aqui, um material que parece um couro. Aqui é plástico, parece metal, mas é um plástico, mas tem uma impressão de boa qualidade. E aqui com relação a retrovisor, a gente não tem o retrovisor eletrocrômico, mas tem a função principal dele. E as luzes internas aqui, ó, são todas em LED. Bom, agora que você já conheceu um pouco do MG4 do lado de fora, aqui dentro eu vou te levar para dar uma volta comigo aqui no Aras Tuiuti e das minhas impressões sobre esse carro. Então, vamos lá. Então vamos aqui ao primeiro contato com o MG4 Urban na versão de entrada Comfort, que é a versão que traz um motor de 150 cavalos, são 25,5 kg de torque com bateria de 43 kWh. É a versão de entrada, a versão de 129.990, e foi justamente a versão que eu escolhi para andar, porque eu acredito que seja a versão que tenha a maior vazão de mercado, a versão que tenha maior apelo assim, de procura,
principalmente para quem vai querer dar entrada aqui no segmento de veículos eletrificados e quem também vai trabalhar com aplicativos. Um ponto importante nesse aspecto é que mesmo se você trabalhar com aplicativo, a garantia da bateria não vai ser diferente, são 8 anos ou 160 mil quilômetros, o que muda é a garantia do veículo como um todo. Isso vai ter uma diferença importante, ali eu vou deixar para vocês aqui na tela qual que é essa garantia. Mas assim, nesse primeiro contato com o carro, o que eu posso dizer é que eu gostei bastante do acerto dele, tá? É um carro que tem um acerto de suspensão aqui mais voltada aqui para um pouco mais firminha, não dá aquele aspecto que a gente tinha no passado dos veículos chineses que tinham a suspensão extremamente mole. Aqui eu consigo perceber que eu tenho um carro com refinamento técnico, uma calibração mais própria do que a gente está acostumado aqui no Brasil com veículos vendidos aqui no mercado, né? Então, gostei da forma de calibração, não só calibração de suspensão, mas também calibração de direção. Tem também uma direção mais direta, também uma calibração que não é tão macia em exagero, e também calibração de pedal de freio, que é outra coisa que costuma ser polêmico em veículos de origem chinesa, mas desse daqui não, consigo ter um carro que me dá todo aquele feeling de carro realmente preparado para ser vendido no Brasil. Então, primeiro contato aqui, bem bacana, um carro que promete aqui uma autonomia, segundo o painel, tá? Não estou falando autonomia segundo em metro. Painel aqui mostrando 96% de bateria, tenho 336 quilômetros de autonomia. Agora eu vou fazer uma segunda volta aqui um pouquinho mais rápida, para entender com relação ao desempenho dele, que tem uma promessa aqui de fazer um 0 a 100 na casa dos 9,6 segundos. Bem interessante. Ó, freio bem direto, resposta bem rápida dos freios. Calibração bem legal do carro, tá? Muito, muito boa. Dá pra fazer esse slalom aqui para também testar um pouco do acerto de suspensão. Vou entrar agora aqui um pouco mais fechado. E reta também, olha, tem uma cantadinha de pneu. Pô, gostei. Realmente, assim, é um carro que, se eu fosse, nesse momento, pensar em comprar um carro elétrico, um elétrico de entrada, com certeza esse daqui estaria no meu radar, porque talvez seja um dos elétricos aqui que mais conversam comigo no assunto aqui de um carro que é legal de dirigir, um carro que ele não é mais do mesmo, sabe? Gostei bastante, vou ficar até um pouquinho de dó de parar de andar com ele aqui, mas gostei, primeira impressão boa, mas é sempre o que eu costumo falar, vai dar para saber realmente como que esse carro se comporta, como que é a relação de consumo energético, autonomia e tudo mais, uma avaliação mais longa. E se você quer que eu faça uma avaliação mais longa, comenta aí que eu vou conversar com o pessoal da MG para dar mais voltas aqui e falar uma avaliação mais completa para você. O MG4 Urban é com certeza um dos hatches aqui mais legais de você usar no dia a dia, principalmente pelo acerto dinâmico dele. Mas ele é um carro muito bem acertado na suspensão, na direção, nos freios, tem um ótimo espaço interno. Ele tem um ótimo espaço interno, muito bem equipado, tem 15 hadas entre usadas aqui, desde a versão de entrada você conta com ACC, o que é raro, que é uma das coisas que quando a marca vai trazer uma versão que tem vários níveis de pacote de equipamentos, ela vai podar na versão de entrada justamente o ACC, para que você tenha motivos para poder fazer um upgrade. Aqui não, a MG manteve isso, que é um ponto bem importante. Ele fica ali numa faixa de preço que ele não é tão barato como um Dolphin Mini, e não é tão barato quanto as versões de entradas do EX2, mas ele consegue ser, dependendo ali da configuração, nessa configuração de entrada, uma opção interessante as versões de topo dos concorrentes. Eu, com grana na mão hoje, se tivesse que comprar um carro elétrico, ou pelo menos estaria com certeza entre as minhas opções fazer um test drive aqui e ver se ele caberia na minha rotina. Mas eu quero ouvir de você aqui com 129 mil dinheiros na mão, levaria o MG4 Urban ou algum concorrente do mercado? Comenta aí que eu gostaria de saber e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!